Fala pessoal da natureza, beleza? Professor Wagner aqui. Eu resolvi gravar na tela esse exercício 14 porque eu vou usar um simulador, tá bom? No exercício 14 a gente continua aqui verificando a análise, né, de circuitos. Em específico eu vou tratar aqui da questão da diferença de potencial, né? Eu já fiz aqui o exercício 12, 13 na lousa e agora eu vou partir para esse aqui, ó, esse menininho aqui, ó. Determinar a tensão elétrica no gerador EO, tá? Esse é basicamente um exercício de conceito sobre tensão elétrica, tá, pessoal? Se você não lembra o que é tensão elétrica, faça como eu, jogue no Google. Lembre-se que diferença de potencial e tensão elétrica é a mesma coisa. Então é importante você perceber que a diferença de potencial elétrica ela só vai existir se você tiver conectado em dois pontos distintos com potencial elétrico diferente, né? Pode parecer um pouco óbvio, mas eu vou mostrar isso para vocês no simulador, tá? Eu tenho aqui três resistores, né? Eles não estão ligados em paralelo, apesar da figura parecer. Nós temos duas fontes. As fontes elas têm sinais aqui bastante peculiares, né? Perceba que aqui eu tenho um pauzinho maior, então aqui do lado esquerdo da fonte 10 eu tenho o sinal de mais e do lado direito da fonte 10 eu tenho o sinal de menos. E aqui o inverso na fonte de 8 volts. Eu tenho do lado esquerdo o sinal de menos e do lado direito o sinal de mais, tá? Eu vou usar o simulador do FET para mostrar isso para vocês. Ele é bem interessante da gente brincar com os circuitos, né? Eu vou projetar esse circuito lá nesse simulador, tá? Ai, professora, poderia usar simulador para resolver essa? Eu não disse que não podia, mano. Então, pequeno gafanhoto, essa seria uma opção, né? Abrir aqui o simulador, inclusive você poderia mandar print, né? Print do simulador aí explicando, poderia mandar um áudio. O céu é o limite. O importante aqui é você entender, cara. O Mina, né? Bom, o simulador ele possibilita você colocar vários itens. Eu vou colocar aqui em primeira mão duas baterias para vocês perceberem o seguinte, né? Eu estou colocando aqui uma bateria, deixa eu mostrar aqui os valores. A bateria inicialmente tem 9 volts, mas eu vou colocar com o mesmo valor de lá, da tensão do circuito. Vou colocar essa aqui com 10, certo? E aí eu vou pegar uma outra bateria, coloco aqui a outra bateria e mudo para 8. Era 8, né, que tínhamos lá? Sim. Essa aqui de 8, aquela de 10. Eu vou colocar aqui 8 volts, certo? Muito bem. Se eu coloco uma bateria com a outra, né, e pego um voltímetro, a gente vai perceber algumas coisas, né? Ó, vou colocar o negativo do voltímetro com o negativo da pilha e o positivo com o positivo. E aí eu tenho uma soma de potenciais elétricos, né? Perceba que eu tenho em cada ponta da pilha um potencial elétrico e aí a diferença desses potenciais me dá o resultado que eu tenho aqui no meu voltímetro. Perceba, a diferença de potencial é igual a tensão, então o negativo ele sempre vai estar com uma tensão zero. Uma tensão no potencial ali, no fundinho da pilha, zero. E aqui na ponta ele pega a soma, a diferença de tudo. Então tem uma tensão de 18 volts. É assim que funciona a brincadeira, pequeno gafanhoto. O que eu vou fazer aqui é montar o mesmo circuito que você viu ali, né? Ali no meu exercício. Só vale a pena comentar uma outra coisa, né? Se quando eu coloco o negativo aqui e o positivo lá eu tenho 18, o que acontece se eu inverter? Se eu colocar o positivo no lugar onde é zero potencial e o negativo no lugar onde tenho 18. Repare, a tensão passa a ser negativa, porque a diferença de potencial
equivale a fazer uma soma de potenciais, né? Então, repare, para dar menos 18, qual soma foi feita? Foi feita a soma 0, a soma, né? A subtração, na verdade, 0 menos 18. 0 menos 18 vai dar menos 18. 18 volts, tá? Foi essa continha que foi feita aqui, tudo bem? Então é isso que eu tenho que entender nesse exercício, tá? Eu vou colocar aqui no cantinho e vou montar o mesmo circuito que você está vendo aqui, tá? Eu tenho duas baterias, elas já estão postas ali, só que elas não estão coladas desse jeito. Elas estão separadas. Se eu conseguir separar elas, eu monto aqui, né? Aí, beleza. Vou jogar fora e montar de novo. Vamos, criança. A internet está um pouco lenta, por isso que ele fica dando esses bugs. Aí, tirei essa bateria. Então, lá em cima tem uma bateria e tem resistores, né? Então, vamos pôr os resistores. Então, tem um resistor de 2 e um resistor de 3. Vamos colocar. Eu seleciono ele. Para ficar igualzinho, eu vou colocar no formato aqui, ó, no formato analógico. Aí ele fica bem igualzinho. Bom, eu vou pegar aqui então, vou mudar o valor de 10 para 2, né, que é o primeiro resistor, 2, e aí eu vou colocar o outro agora, resistor, só que agora esse tem valor 3. Bom, vamos colocar os fios agora. Estou colocando aqui um fio, tá meio torto, o importante é funcionar, né? Repare que quando eu colocar, ó, ele já começa a rodar. Bom, deixa eu puxar um pouquinho para cá que fica legal. Bom, tá aí funcionando, o fluxo de carga já está funcionando e repare, novamente, se eu coloco aqui um positivo, onde a fonte é positiva aqui, e o negativo, onde a fonte é negativa, eu vou ter um valor positivo, certo? Repare o seguinte, que se eu coloco o positivo aqui, ele vai zerar. Por que vai zerar? Porque eu não tenho uma diferença de potencial. Tanto potencial aqui quanto aqui é zero. Então eu não tenho como ter uma diferença de potencial entre esses dois pontos, né? Existe um potencial em cada um desses pontos, mas é o mesmo ponto, na verdade, que eu estou colocando. Já se eu coloco aqui, eu tenho uma diferença de potencial 4, que é justamente a queda de tensão que cai sobre esse resistor. E se eu coloco lá, vai dar 10, o que significa que a diferença de potencial no resistor 3 provavelmente é 6. Vê? Então é assim que funciona a diferença de potencial nos circuitos, né? Inclusive para fazer reparos, é assim que a gente faz. Vou deixar mais limpo aqui sem a corrente e vou colocar o restante do circuito. Repare que a minha bateria ela não está virada para o lado que eu estou colocando aqui. Então eu vou inverter a minha bateria. O lado positivo ele está para a esquerda. Então vamos inverter aqui. Ele deveria virar, virou, beleza. Agora eu vou colocar a segunda bateria. A segunda bateria sim está ligada para o positivo para a direita, tá vendo? O positivo está para a direita. Só que ela tem 8 volts. Então vamos mudar. Olha a motinha passando aí. 8 volts. Muda para 8. E aí a gente vai incluir o resistor de 6 volts. Que é esse aqui agora, né? Resistor de 6. Pronto, ligou. Tá meio tortinho, mas tá funcionando, né? Se a gente vê ali a corrente, ó, ela já tá no fluxo. Bom, o que o exercício está pedindo é uma diferença de potencial entre o ponto no ponto entre a fonte 8 e o resistor 6 e o ponto entre o resistor 2 e 3, tá? Bom, então vamos ver como fica o ponto aqui no meio, né? Ele quer que ponha o positivo aqui em cima e o negativo aqui. E aí a gente tem a tensão menos 12, que é a resposta, né? Vamos tentar explorar um pouquinho aqui. Por que deu menos 12? Que conta que ele está fazendo, né? Repare que se eu coloco aqui, ó, o valor vai dar menos 18. Por quê? Eu estou somando essas duas fontes, né? Eu estou fazendo a soma de menos 10
e menos 8 para dar a fonte menos 18 volts, tá? Repare que o negativo ele está invertido, o negativo está no ponto positivo da fonte 8, por isso que está saindo negativo. E aqui eu estou, na verdade, colocando o positivo nesse ponto, ó, não tem diferença nenhuma. Eu colocar nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui. Ó. É o mesmo processo, é a queda de tensão sobre o resistor 6. Então eu tenho menos 18 aqui em cima. E lá em cima, se eu coloco aqui, ó, repara o que acontece. Eu continuo tendo menos 18. Então, o que ele está pegando é só a diferença sobre esse resistor aqui, o resistor de 3 ohms. Como nós já vimos minutos atrás, a queda de tensão sobre esse resistor é de 6. Então ele subtrai 6 dos 18, né? Só que aqui ele está subtraindo positivo. Então são somando mais 6 aqui, né? Somando mais 6 e aí você tem a resposta menos 18. No final, gente, foi uma análise de diferença de potenciais dos pontos, né? Você precisaria tomar um cuidado com a inversão da bateria, né? Se a gente colocar aqui a bateria de uma outra maneira, você consegue perceber que ela está invertida, né? Ó, a parte positiva da de cima está para a esquerda e a parte positiva da de baixo está para a direita. E os valores dos resistores eles estão configurados conforme manda lá o enunciado, tudo bem? Então, menos 12 seria a resposta, é isso.